Bora falar das altas quedas recentes, tanto da Odontoprev quanto do Banco Paine, e eu quero mostrar que ambos caíram mais de 10% nos últimos pregões. E será que isso seria uma oportunidade ou será que é problema? Quero mostrar o meu preço teto dentro das duas empresas e qual seria a margem de aporte após a queda. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Antes de mais nada, queria fazer um agradecimento especial aos acionistas do canal. O YouTube chama de inscritos, mas eu chamo de acionistas porque são vocês que realmente me fazem querer continuar com o canal, fazer vídeo todos os dias. Os colegas investidores também acabam me animando nessa caminhada de investimento. Então queria agradecer aos colegas que também me perguntaram qual seria a minha opinião de compra agora de Odontoprev ou espera até finalizar a Bradesco Saúde. Então, antes de mais nada, mostrando o contexto, a Odontoprev e o Bradesco apresentaram a Bradesco Saúde em meados do dia 26 para o dia 27 de fevereiro, que deve ser o maior conglomerado de saúde da Bolsa Brasileira, e a Odontoprev subiu cerca de 25% até o pico do anúncio. Porém, depois do anúncio, a Odontoprev já caiu cerca de 16,6%. E para a gente fazer aquela contextualização, a Bradesco Saúde deve ser o maior ecossistema de saúde da Bolsa Brasileira, com planos de saúde através da Bradesco Saúde, planos odontológicos pela Odontoprev, hospitais com a Atlântica Hospitais, medicina diagnósticas com a Fleury, clínicas, tecnologia, gestão de saúde dental e novas iniciativas. E para quem não conheceu ainda, vai lá conferir todo o vídeo completo que eu fiz da nova Bradesco Saúde. Aqui eu quero explicar um pouco sobre essa situação, mas o vídeo está bem completo. E nessa nova empresa, a receita deve ficar em torno de 52 bilhões, com um lucro líquido de 3,6 bi para 2025, se a empresa tivesse sido feita no ano de 2025, fazendo uma projeção, e um ROI de cerca de 23,7%, com a cobertura nacional devido à distribuição do Banco Bradesco. Então, realmente deve ficar uma potência olhando a Bradesco Saúde. E para quem não conhecia, o Bradesco é dono de 53% das ações da Odontoprev e o Bradesco detém cerca de 100% da Atlântica Hospitais, da Horizon, da Bradesco Saúde, da Bradesco Diagnóstico em Saúde, que detém 24,9% do Grupo Fleury, que é outra empresa que encontra-se na Bolsa de Valores, e 100% da Bradesco Saúde. E após a reestruturação, o Bradesco deve ficar com cerca de 91,35% da Odontoprev, que vai passar a se chamar Bradesco Saúde, que vai deter embaixo do seu guarda-chuva da Odontoprev a Atlântica, a Horizon, a Bradesco Saúde, Bradesco Diagnósticos e a Bradesco Saúde e o Grupo Fleury. Então eles vão reestruturar, basicamente todas as empresas do Bradesco vão ficar embaixo do guarda-chuva da Odontoprev, que agora vai passar a se chamar Bradesco Saúde. Porém, isso vem, entre aspas, com um custo, porque antes o Bradesco detinha cerca de 53,5% da Odontoprev e vai passar a deter cerca de 91,3% das ações, enquanto 8,65% das ações vão ficar na mão dos acionistas, do Free Float. E na própria apresentação do Bradesco, ele destacou que se essa fusão tivesse sido feita em 2025, o lucro líquido da Odontoprev teria crescido em 21%. Então, através disso, a gente já consegue fazer novas projeções. Será que hoje a Odontoprev encontra-se cara ou barata? Nessa cotação de 13,60, o lucro líquido de 2025 fechado foi de 550 milhões e o lucro líquido para 2026, a expectativa ficaria em torno de 665 milhões. Isso porque eu simplesmente fiz a multiplicação de 21% em cima do lucro líquido de 2025. Porém, eu acredito que o lucro possa subir ainda mais, principalmente porque esse tipo de empresa consegue repassar a inflação. Então, o lucro líquido para 2026 poderia ficar na casa dos 680, 700 milhões. Porém, fazendo uma projeção bem conservadora, isso daria um lucro por ação de 1,22. Então, o preço-lucro dessa nova empresa do Bradesco fica em torno
de 11,15. Então, em cima disso, você também pode fazer as suas projeções. Se uma empresa de saúde com um PL de 11,15 para você é uma empresa barata ou cara. E normalmente a Odontoprev tem um payout de 90%, isso daria um dividend yield de 8%. Porém, essa nova empresa, a Bradesco Saúde, poderia ter um payout um pouco menor, digamos na casa de 50%, o que seria um dividend yield de 4,5%. E a própria apresentação do Bradesco mostrou alguns múltiplos de companhias de saúde. A Redditor encontra-se em quase 20 vezes, a Fleury em 15,3, o Mater Dei em 13,1, enquanto a Odontoprev hoje encontra-se em 11,8. E mesmo nessas projeções que acabei de mostrar, o preço-lucro ficaria em 11,15. Então, olhando os seus pares, realmente essa poderia ser uma empresa barata. E para a gente fazer uma projeção através de preço-teto, calculando através do dividendo, coloquei aqui o dividend yield almejado, ou seja, se você quisesse um dividend yield entre 6% e 10%, qual seria o seu preço-teto e qual margem você teria? Então, dentro de um dividend yield almejado de 6%, o preço-teto seria em torno de R$ 18,00, o que daria uma margem de 33%. Dentro de um dividend yield de 8%, que é o que eu acredito que essa nova empresa deva pagar, você praticamente não teria margem, porque o preço-teto seria de R$ 13,63. Porém, se você fosse um pouco mais rigoroso e quisesse um dividend yield de 10%, o seu preço-teto seria de R$ 10,90, então ainda teria que cair cerca de 20% na cotação. Porém, conforme mostrei, esse conglomerado da Bradesco Saúde realmente vai ficar muito forte, então eu acredito que cair mais uns 20% na cotação não seria tão plausível assim no momento, visto que ela entraria numa faixa de PL muito baixa quando a gente compara com os seus pares. E agora falando um pouco da queda do Banco Paine, que olhando os últimos 5 dias caiu cerca de 20%, o Banco Paine alcançou quase R$ 14,00 na cotação e teve uma queda bem abrupta, e isso aconteceu principalmente porque o Banco Paine fez uma oferta subsequente de ações, ou seja, é aquele follow-on, e quando o mercado escuta esse nome, como se diz aqui em Minas, o mercado até arrepia. Então, dentro desse follow-on do Banco Paine, ele conseguiu levantar cerca de 245 milhões com a oferta subsequente, porém a precificação da ação ficou em cerca de 11,25. Então o mercado acaba penalizando muito a cotação, visto que os acionistas detinham a cotação em 13,92 e para quem for entrar nessa segunda oferta, vai pegar a empresa num preço de 11,25. E o próprio banco destaca que esse recurso será feito para otimizar sua estrutura financeira de capital. E após a homologação da conversão das ações, o capital social do banco será de 1,2 bilhão, que deve ser dividido em 129 milhões de ações ordinárias e 129 milhões de ações preferenciais. Então aqui a gente já consegue fazer algumas projeções. E só para explicar um pouco sobre essa oferta de ações, isso é quando a empresa emite novas ações, então esse dinheiro pode servir basicamente para algumas coisas na empresa, então esse dinheiro basicamente vai para o caixa da empresa e a empresa pode decidir o que fazer com esse dinheiro, algum investimento, tirar alguma alavancagem, porém em oferta de ações, o número total de ações aumenta, consequentemente isso pode ocorrer na diluição dos acionistas atuais. Calixto, mas se isso é negativo para o acionista, você está diluindo ele dentro das ações, por que as empresas fazem essa oferta de ações? Para o banco, basicamente, ele acaba captando mais dinheiro para poder emprestar. Então, ele consegue crescer a carteira de crédito, melhorar o índice de Basileia, consequentemente, ele consegue expandir operações. Então, para explicar um pouco melhor do que deve acontecer com o Banco Paine, peguemos, por exemplo, se o banco capta 200 milhões de reais nessa oferta de ações, esse valor ele acaba entrando no patrimônio líquido, então o banco acaba aumentando a sua capacidade de empréstimos, consequentemente isso melhora os indicadores regulatórios, se o banco conseguir fazer bons empréstimos. Então vamos ver como que o Banco Paine deve ficar. Hoje ele encontra-se na cotação de 11,16 e o número total de ações atualmente é de 237 milhões. E o lucro líquido de 2025 foi de 379,6 milhões, o que daria um lucro por ação de 1,60 e o preço sobre lucro em torno de 7. Porém, peguemos com a adição de novas ações,
O Banco Paine deve ficar com cerca de 259 milhões de ações, então o aumento da base acionária foi de 8,4%. E pegando esse mesmo lucro líquido de 2025, percebam que o lucro por ação diminuiu, ficaria em torno de 1,46. Consequentemente, o banco ficou mais caro, ficou em torno de 1,73. Se você não aportar no banco e não pegar esse aumento da base acionária, acaba que o acionista fica diluído no banco e, consequentemente, ele poderia perder na hora da distribuição dos dividendos. Porém, mesmo considerando essa queda de 20% na cotação, olhando os últimos 12 meses, o Banco Paine subiu impressionantes 170%, saindo da cotação de R$ 4,00 e chegando nessa cotação de R$ 10,99. Então, realmente, olhando o último ano, o Banco Paine conseguiu fazer um ótimo trabalho. O seu ROI saiu da casa dos 22% e conseguiu alcançar cerca de 29%. E como o banco hoje está entregando uma rentabilidade bem melhor do que no passado, o mercado acaba precificando o banco com melhora. E se você quer ter acesso tanto ao meu preço teto como margem de segurança, tanto do Banco Paine quanto da Odontoprev, já com as novas projeções de lucro da própria Odontoprev e Bradesco Saúde, vira acionista aqui do canal, porque além dessa planilha, eu quero entregar para vocês outras 3 planilhas de estudo e controle financeiro, alguns e-books que eu tenho feito de uma série falando de diversas empresas e os meus aportes em tempo real. E dentro dessa semana já fiz alguns aportes que quem é membro do canal conhece. No mais, peço para que você curta o vídeo, comenta aqui embaixo se hoje você acredita que alguma dessas duas empresas é uma boa oportunidade. Isso acaba me ajudando e o YouTube entende que você gostou do conteúdo, entrega para mais pessoas e isso acaba ajudando o canal. Então comenta aqui alguma dúvida, algum assunto que você queira que eu fale, que a gente fala nos próximos vídeos. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.